Bom, agora nós iremos gerar o código para ler o arquivo MD5 que nós criamos na aula anterior. Tá? Então vamos lá. Aqui no mesmo projeto, eu vou criar uma outra classe. Uma nova classe e vou chamá-la de ler arquivo MD5. Vou finalizar. Tá? Para ler um arquivo utilizando o TextJIT, você precisa utilizar uma classe como infra. Tá? Nós já vimos essa classe anteriormente, que é a classe AbstractFlatFile. Tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estender essa classe. Ok. Bom, ele fala aqui que nós ainda não chamamos o construtor dessa classe que nós estamos estendendo, tá? Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou criar aqui o construtor e chamar aqui através do método super o construtor da classe AbstractFlatFile, ok? Ao chamar o construtor dessa classe, nós temos que passar como parâmetro o arquivo de configuração. Tá? Esse arquivo de configuração é o arquivo XML, tá? Com layout. Então vamos lá. O arquivo que nós criamos com layout está na pasta source /md5.xml. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui um outro método. Ler arquivo. Vou criar aqui também um método main. E aqui no meu construtor eu vou chamar o método lerArquivo. Ok. O primeiro passo é abrir o arquivo que nós queremos ler. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui a outra classe que nós criamos para gerar o arquivo. Vou copiar aqui uma parte do código. Então eu vou instanciar aqui um objeto da classe file. Só que agora eu vou passar como parâmetro o arquivo txt que nós criamos. Ok? Agora eu vou criar um objeto, um ArrayList com strings que vai representar as linhas do meu arquivo. Tá? Eu vou utilizar aqui o método readLines, tá? Da classe fileUtils, para que ele retorne para mim as linhas do arquivo. Tá? Então, utilizando esse método do readLines, ele vai ler, né, o arquivo MD5. Tá? Vou mudar aqui o nome dessa variável e retornar para mim um ArrayList, né, um list de strings, tá, que vai representar as linhas do arquivo txt. Logo depois, eu vou chamar aqui o método read da classe AbstractFlatFile. Tá? E o que eu vou passar como parâmetro? Eu vou
passar como parâmetro as linhas do arquivo que foram lidas, tá? Bom, dessa forma então eu tenho já o arquivo lido. Então eu já posso mostrar, né, buscar os dados desse arquivo, tá? Primeiro eu vou buscar os dados então do registro N1. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou apenas mostrar esses dados no console aqui do NetBeans, tá? E eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou criar aqui um objeto N1, que é um record, tá? Só que aqui eu vou utilizar do método get flat file da classe abstract flat file. Ok, então aqui eu estou criando um objeto da classe record, tá? Chamado de N1, e eu vou instanciar ele da seguinte forma. Eu chamo o método getFlatFile, que está aqui dentro da classe abstractFlatFile, tá? Nós podemos aqui acessar esse método. Ele retorna um flat file. E quem é esse flat file? É o flat file que foi definido quando nós chamamos aqui o método construtor dessa classe, tá? Quando nós chamamos aqui o método construtor desta classe, ele chamou aqui o método init, tá? Onde ele checou se as linhas do arquivo, desse arquivo que foi lido não estavam em brancos, tá? Se as linhas estivessem em branco, ele teria retornado uma mensagem informando que o arquivo era inválido. Logo depois ele realizou uma configuração, aqui através do método configure. Então, ele buscou os dados desse arquivo e criou um flat file, ok? Então, ao chamar aqui o método getFlatFile, ele retorna para a gente esse flat file e nós chamamos aqui através do método getRecord, nós buscamos o registro desse flat file, tá? E o registro que nós iremos buscar agora então é o registro N1, ok? Bom, então agora nós podemos ler o conteúdo desse registro, tá? Para isso, nós iremos fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui esse código. Só que agora nós iremos utilizar o método getValue, tá? E esse método getValue, nós passamos como parâmetro uma string contendo o nome do registro. Se nós abrirmos novamente lá o arquivo com layout, está aqui dentro da pasta source, que é o md5.xml, nós podemos identificar aqui que o nome do campo, que nós temos um campo aqui cujo nome é CNPJ e está dentro do registro N1, ok? Então eu vou buscar do registro N1 o campo CNPJ, tá? E agora eu vou buscar do registro N1 a inscrição estadual. Vou pegar também a inscrição municipal e a razão social. Ok. Vamos agora buscar os dados do registro N2. Então eu vou buscar aqui o registro N2 e vou buscar o número do laudo, o nome do aplicativo
e a versão. Bom, agora nós temos que buscar os registros N3. Tá? E como é que nós vamos buscar todos os registros N3 que estão no arquivo? Bom, eu vou utilizar o método getFlatFile da classe AbstractFlatFile. Tá? Eu vou utilizar então aqui deste objeto FlatFile o método getRecords. Tá? Esse método getRecords ele vai trazer para a gente, ele vai retornar para a gente uma collection de record. Tá? Ou seja, ele vai buscar no arquivo todos os registros do tipo N3. Tá? Eu tenho que passar como parâmetro desse método o nome do registro. No caso, o nome do registro é o N3. Então eu vou criar aqui um objeto da classe collection. Vou chamá-lo de lista N3. Ok. E agora eu vou percorrer os dados dessa collection. Ok, então eu utilizo aqui o método hasNext. Ok, então aqui eu vou fazer um laço, tá, percorrendo todos os dados dessa collection, ou seja, todos os registros N3 que contenham no arquivo. Tá? Então vamos lá. Então agora eu vou mostrar os dados dos registros N3. Ok? Eu vou criar aqui um objeto record N3 e vou instanciá-lo aqui dentro do laço. Lista N3.next. Na verdade não é a lista N3, né? É o iterator. Iterator.next. Ele vai me retornar aqui um record, tá? E eu vou utilizar aqui, aliás, aqui eu não preciso utilizar nenhum método, tá? O método next, já que eu estou dentro de um iterator que contém records, então o método next já vai me retornar um record, tá? No caso aqui é um registro N3 que eu criei. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui buscar os dados do registro N3. Então aqui no registro N3 eu tenho o nome do arquivo e tenho também o MD5. Ok. Aqui no registro N2 nós temos que mudar aqui o nome do objeto. Bom, então dessa forma nós estamos percorrendo aqui através de um iterator, né, de um laço, todos os registros do tipo N3. Ok? Agora vamos buscar os registros, aliás, o registro, né, do tipo N9. Tá? Então eu vou criar aqui um outro registro, que é o registro N9. Tenho que informar o parâmetro N9.
O N9 eu tenho o CNPJ MF, a inscrição estadual e o total de registros N3. Ok. E finalmente, nós podemos buscar o registro EAD. No registro EAD, nós temos aqui apenas um campo, que é o assinatura digital. Ok. Vou fazer o seguinte. No final de cada registro mostrado, eu vou imprimir uma linha em branco, tá? Para facilitar a visualização do resultado. Ok. Vamos executar então aqui a nossa aplicação. Eu vou aqui executar o arquivo. Opa. Ocorreu uma exceção, um null pointer exception, na classe AbstractFlatFile. Vamos aqui acessar Bom, como nós já havíamos visto anteriormente, esse método getResource dessa classe ClassLoaders, ela tem um problema, tá? Então vamos fazer o seguinte. E aqui ele busca um input stream, tá? Eu vou utilizar o seguinte método. getResource as string e vou passar aqui como parâmetro o arquivo de configuração. Ok. Vamos executar novamente a nossa aplicação. Ocorreu uma outra exceção, um IO exception. Ele informa que não pôde localizar, não pôde encontrar o caminho especificado. Continua o mesmo erro. Aqui nessa classe AbstractFlatFile. Bom, vamos ver quem é esse CFG file, tá? CFG file ele está sendo definido aqui nesse método init. O método init ele é chamado aqui pelo construtor dessa classe, tá? Que é o CFG file que nós informamos então aqui no método super. Tá, então nós temos que fazer o seguinte. Como nós não estamos abrindo diretamente o arquivo, nós vamos tirar esse caminho src. Ok? Vamos tentar executar novamente. Novamente ocorreu uma exceção. Bom, vamos então tentar debugar essa aplicação, tá? Eu vou criar aqui, inserir um breakpoint, tá? E vou depurar. Vou pressionar F7 para entrar dentro do método da classe AbstractFlatFile.
Vou entrar aqui no método init. Ele está verificando que o arquivo não está em branco. E agora vamos para o método configure. CFG file é o arquivo md5.xml. Ele conseguiu atribuir, na verdade ele está atribuindo um valor nulo quando nós estamos utilizando aqui o método this.getClass.getResource as string, tá? Então o problema está aqui. Se nós continuarmos aqui, ele gera exceção nesta linha, ok? Por quê? Porque o input string está retornando um valor nulo, tá? Então por isso que ele dá o null pointer exception. Vamos fazer o seguinte. O arquivo md5.xml está aqui dentro da pasta source, tá? Eu vou copiar esse arquivo aqui para dentro da pasta do projeto. E vou tentar executar novamente. Mesmo assim, ainda continua com o erro. Então, o problema não é da localização do arquivo, tá? O nome do arquivo está correto. md5.xml. Eu vou tentar fazer um outro teste aqui. Vou limpar esse projeto. Tá. Vou definir a classe principal dele como ler arquivo md5. Ok. E vou executá-lo. O mesmo erro continuou ocorrendo, tá? Então o problema não era na compilação do projeto. O nome do arquivo está ok. md5.xml. Aqui está sendo definido o CFG file, tá? Vamos aqui depurar novamente a aplicação. Ok. Nós temos aqui o método init. Ele define o arquivo de configuração, que é o md5.xml. Entra no método configure. Criamos aqui um input stream. Só que ele está retornando nulo esse método this.getClass.getResource as string. E aqui ele já gera exceção porque ele recebe como parâmetro um objeto que não foi um objeto que está definido como nulo. Ok? Bom.
o recurso que tem que ser carregado lá no stream, lá no método getResource_asStream, é o arquivo md5.xml, que está aqui no pacote padrão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar o javadoc da classe class. Aqui eu tenho o método getResource_asStream. Esse método, ele procura um recurso com um determinado nome. As regras para a procura desse recurso está associado ao carregador da classe. Então ele delega esse método para o carregador da classe. Certo? Depois da delegação, o nome absoluto do recurso é construído de acordo com o nome do recurso usado pelo algoritmo. Se o nome começar com uma barra invertida, o nome absoluto do recurso é a porção do nome depois da barra. Tá? Então pode ser esse o problema. Aqui no método super, nós estamos passando somente o md5.xml. Então provavelmente nós temos que informar aqui uma barra invertida. Então vamos tentar executar novamente esse método, essa classe, né? Ok, agora sim. Então o problema era na informação da localização do arquivo. Ok, agora ele conseguiu localizar o arquivo XML com layout, tá? Com o layout do arquivo para ser lido, né? Chamou aqui o método layArquivo, realizou a criação aqui, né, dos objetos e mostrou os valores dos registros, tá? Então vamos verificar aqui a saída. Primeiro ele mostrou o registro N1, tá? Onde nós temos aqui o CNPJ, logo depois a inscrição estadual, a inscrição municipal e a razão social. No registro N2 nós temos o laudo, o número do laudo e o nome do aplicativo. Temos aqui também a versão, ok? Então esses aqui são os dados do registro N2. Logo depois nós temos um registro N3, que é o nome do arquivo e o respectivo MD5. Lembrando que nós temos 3 registros MD3, aliás, 3 registros N3, tá? Então temos aqui o balcão.jar, o seu MD5, o binário.exe e o seu MD5. Logo depois nós temos o registro N9, tá? No registro N9, então ele leu do arquivo CNPJ, a inscrição estadual e o total de registros N3, ok? E finalmente nós temos aqui o registro EAD, onde ele busca a assinatura digital, ok? Bom, dessa forma então nós visualizamos como ler um arquivo através utilizando-se do TextJIT.